Matheus, você vendo toda essa movimentação do Bahia, né? Eu criei uma expectativa aqui no Bahia que com a chegada do Grupo City, o Bahia fosse reforçar o elenco desde do começo, né? Da atividade de Carlos Santoro como executivo de futebol, mas foi muita expectativa e uma frustração também não. Talvez agora o Bahia acordou para a vida, né? Com a pancada que levou de Fortaleza e do próprio esporte, Copa do Nordeste, né, para correr atrás de jogadores experientes. Porque a ideia do grupo, né, do Santoro era trazer jogadores com potencial de venda, né, fazer um time jovem. Só que quando viu bater de frente com o esporte com Fortaleza, já percebeu, bom, se contra o Fortaleza tomou 3x0, que poderia ser muito mais naquele jogo, e tomou 6 do esporte, então na Série A, né, a gente não quer correr o risco de acontecer novamente ou pior. Como é que você também, aí, você que também escreve textos não só da equipe de Recife, mas também, né, do Nordeste, sempre a gente está batendo papo, sempre perguntando muita coisa do Bahia. Você vendo essas contratações e também essa temporada do Bahia até aqui, chegando nas finais do Baiano. O estadual é para ser a salvação, né? A Copa do Brasil não dá para estar tanto como parâmetro, né? Mas Copa do Nordeste realmente foi algo que me surpreendeu negativamente, né? Porque por mais que tenha reformulado todo o elenco, mudado também filosofia no comando, né? Já que é um treinador que veio, não era o mesmo treinador da temporada passada, até porque a temporada passada foram quantos treinadores? 3? Foram 3, né? No Bahia? 3, isso, 3. Enfim, foram 3 treinadores durante a temporada. Isso, pronto. 3 treinadores, aí depois chega agora um novo treinador com uma nova filosofia. Aí depois da própria goleada, né, pro Sport no 6x0, quando o Renato Paiva foi questionado acerca da atuação do time, ele não viu tantos pontos negativos. Assim, depois daquela declaração dele, eu confesso para você que eu temi uma demissão. Porque o cara dizer que o time não teve tantos pontos falhos depois de tomar um 6x0 e daquela maneira, né, por mais que tenha ficado com um a menos, mas não justifica a apatia, né? Só um adendo ao que você está falando. Quando perguntaram a ele naquele jogo, ele disse: estou tranquilíssimo quanto ao meu trabalho. Pronto. Foi exatamente isso aí que ele falou que eu fiquei na dúvida. Ih, rapaz, acho que depois dessa a diretoria não vai reagir também. Mas seguraram, né? Seguraram, mas mesmo assim o Bahia não conseguiu repetir boas atuações, né? O Bahia não conseguiu empolgar realmente na Copa do Nordeste e não pegou adversários tão difíceis, né? Talvez o mais complicado para o Bahia, né, tenha sido o jogo contra o Fortaleza, já que é alguém que está de nível um pouco mais próximo, mesmo já tendo treinador entrosado. Mas, assim, levar os 6 do Sport, levar 3 do Fortaleza dentro de casa e, no fim das contas, nem sequer chegar perto de se classificar, nem na quarta posição, né, nem tá brigando para se classificar, foi algo que realmente me deixou preocupado quanto ao futuro do Bahia, né? A Copa do Brasil tá vindo aí mais uma vez na terceira fase, né, já deu esse retorno financeiro. Logicamente o Bahia não precisa, não está precisando totalmente, mas ter um retorno financeiro é sempre bom, né? Para qualquer clube. Então vai dando esse retorno financeiro e de certa forma vai arranjando motivação. E vendo as peças que o Bahia contratou, né, eu ouso dizer que só tirando o Kaique, que estava realmente um pouco sumido, mas todos os outros aí, no caso o Acevedo, o Chaves, Everaldo. Everaldo foi uma contratação muito boa, inclusive. Quem era que era o Bahia tinha como centroavante Rodallega. Né? O principal. Se não fosse Rodallega, era quem ali na referência do ataque? Mas Davó foi embora. Rodallega também. Sim, mas Rodallega tinha contrato com o Bahia. Então, assim, eles que preferiram não renovar. Né? Davó tinha que contratar, enfim, não dependia diretamente do Bahia. É isso que eu tô querendo dizer. Não, Rodallega acabou o contrato dele. Não tinha contrato. Então, justamente por isso, tinha condição de renovar, não precisaria ter que tratar diretamente com o clube. Né? Sim. A negociação era direto com o atleta. Aí o Bahia vai atrás como reposição. Já é velhão, já, né? Rodallega. 36, 37 anos. Então teria que trazer uma peça de reposição mais jovem, mas que tivesse essa experiência. E o Bahia vai contratar quem? Everaldo. Né? Um jogador, um atacante com histórico de gols. Né? Não tantos gols, mas gols suficientes. Aí vai contratar Biel. Não, Biel, eu confesso a você que eu fiquei surpreso o Bahia tá conseguindo contratar Biel. Eu imaginei que Biel fosse contratar no Grêmio. Né? A dupla Biel-Bitelo na Série B foi impecável. Né? Foi uma dupla que deu muito certo no Grêmio. Então eu imaginei que não, vai continuar no Grêmio. Aí agora vem aí para contratar Ademir.
né? Que Ademir vinha jogando bem, inclusive em Libertadores, né? Pelo Atlético na temporada passada. E Ademir já vem bem desde o América. É bom frisar isso, já vem bem desde o América. Conseguiu recompensar bem o Atlético na medida do possível. Mas a questão, eu não sei se para o Bahia, né, um futuro não tão longo, mas a curto prazo, eu vejo o Bahia podendo ficar numa situação parecida com essa do Atlético Mineiro, se não corrigir alguns vícios, né, de futebol. O quê? Acha que o dinheiro vai resolver tudo e no fim das contas pega uma sequência negativa. Né? O próprio Atlético teve a chance de brigar por título brasileiro quando teve maior investimento e no fim das contas a gente não viu o Atlético ser campeão. Então é ter pés no chão. É o que eu vejo para o Bahia, é pensar uma alternativa para colocar pés no chão. Né? Ver que tira a Copa do Nordeste como aprendizado, né? Porque era uma competição que era realmente, no começo eu tratava Bahia e Fortaleza para sobrar na competição, justamente pelas peças que foram contratadas pelos dois times, e quando foi ver dentro de campo, eu não vi o Bahia empolgante. Né? Sobrou no estadual, mas vocês podem até falar com mais propriedade do que eu, porque acompanharam mais a fundo. Eu acompanhei mais o Campeonato Baiano durante o começo da temporada, né? Ainda lá nas primeiras 4 rodadas no máximo, mas pelo que deu para ver, um nível técnico muito baixo. Né? O Bahia, tanto que teve jogo que o Bahia foi com o quê? Sub-20? Né? Teve jogo que o Bahia foi com Sub-20 no começo? Isso, 2 jogos. 2 jogos. Quando já estava classificado, não? Não, no começo ainda. Não foi no começo ainda? Não, no começo não, mas foi quando estava classificado. Docimel e rodando o time, rodando o time muito, tava rodando com frequência o time, porque ainda não tinha achado as peças dela, foi isso mesmo. Mas enfim, saiu rodando o time, que tava em formação, enfim, e deu certo. Por quê? Porque o nível não ajudava tanto. Então por isso que eu tô dizendo que o baiano em si não tá sendo tanto parâmetro. E o Bahia agora tá sentindo esse peso, né? Tá sentindo agora na reta final. Né? Na semifinal perdeu o jogo de ida ou foi empate? Perdeu na semi. Perdeu na semi perdeu, né? Isso. Sempre perdeu e reverteu na volta. Aí agora na final empata a ida, deixa esse panorama em aberto para a volta. Aí é o que dá a desconfiança, aí vai e volta a desconfiança. Então no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, é pelo menos o que eu vejo, né? Minha concepção daqui à distância é ter pés no chão. Porque se não tiver pés no chão, vai acabar se atrapalhando todo, vai acabar perdendo todo o investimento que teria, né? Vai acabar jogando fora o dinheiro e acabar sendo rebaixado. Pelo menos eu não vejo o Bahia brigando contra o rebaixamento hoje. Vejo o Bahia ali para meio de tabela, talvez meio para baixo, mas meio de tabela. Se por acaso chegarem alguns outros jogadores, né, que reforcem de fato o elenco, que comprem a briga do Bahia, que entendam qual é o propósito, né, tentar entender também. E também tem outra questão, né? O treinador é uma filosofia que cá para nós não é o estilo do Bahia. Né, contrataram um português, mas eu não vejo ele com a filosofia do Bahia. Né, Bahia, toda vez que eu me habituei a ver, desde que eu acompanho futebol, e assim, já tem um bom tempo, inclusive, mas desde que eu me habituei a ver, o Bahia, apesar daquela situação negativa que viveu, né, 2004 a 2006, aquela situação atípica, mas o Bahia era um time que atacava. Eu não digo nem 2007, eu digo 2006, porque foi quando permaneceu, né, na Série C. Mas aquele período, tinham atacantes conhecidos, tinham atacantes fazedores de gol. Né? E atacantes... Marcelo Ramos passou em 2006, se eu estiver equivocado. Vocês podem até me corrigir. 2008, né? 2008. Marcelo sabe tudo. O museu é Marcelo, meu filho. É uma honra. Ele passou pelo Santa Cruz mais ou menos no mesmo período. Por isso que eu fiquei na dúvida. 2005 no Santa Cruz. 2005 Santa Cruz. 2007. Foi 2007. 2007, 2009. O Bahia vai contratar Marcelo Viana, velho. Porque o cara, velho, devia ser funcionário do museu. Esse cara sabe tudo do Bahia. Mas enfim. A data de quando saiu, quando voltou, época de lesão. Esse cara é incrível. Enfim, mas até aqueles times que foram mal, né? Que foi realmente do declínio, né? 2004, 2006. Mas o Bahia tinha um bom poder de ataque. Né? Sempre tinha uns jogadores conhecidos. Né? 2005 tinha Dil. Dil que tinha feito gols. Viola também passou, não foi? Então, assim, o que acontece hoje não é um treinador que propõe tanto o ataque. Pelo menos é o que deu para ver em alguns jogos. Vocês podem até me discordar de mim, mas eu não vejo o Renato Paiva com tanto poderio ofensivo como o elenco do Bahia tem. Deram peças de ataque, mas ele não é um treinador de atacar. Então, no início da temporada era assim, né? Tinha muito ataque e muitas chances de gols perdidas. Aí na era da crise do Bahia, o Bahia não estava nem conseguindo mais empatar, que era o que a gente estava batendo muito no martelo. Mas graças a Deus aí nos últimos 3 jogos,
Tá acertando muito. Aí já tá vindo já novamente aquele defeito da gente perder o gol gols na cara do gol, né? Mas tá sendo lapidado isso. E aí, quando isso que a Emilia falou, quando vai pegar o Sport de Anderson, o time de Anderson, o esquema de Anderson, ele monta um esquema que o time ataca marcando. Se você reparar, quando ele vai para o ataque, ele vai bem espalhado, mas os jogadores já ficam ali de prontidão para evitar contra-ataque. E quando ele pegou o Bahia é um time que já de Renato Paiva, o time já é uma linha bem avançada, a linha é bem avançada. Quando pegou o Sport em cima o tempo todo e atacando, marcando. Resultado, o Bahia não conseguiu respirar 90 minutos. Né? E foi um desceu. E aqui no Bahia a gente tinha um problema que todo jogo, Matheus, o Bahia tomava o mesmo gol. Se você viu contra o Fortaleza, o primeiro gol de Thiago Galhardo, mesmo jogada. O goleiro toca no povo, no meio, e tá espetado, quase na linha do meio de campo, que dá um lançamento por trás da zaga, o ponta sai na cara do gol. Tomou o golzinho do Fortaleza, tomou o golzinho do rival, no 1-1. Ô Marcelo, e só não tomou do Sport naquele jogo, porque foi justamente o lance da expulsão. É isso. Exatamente. Só não tomou porque teve a expulsão, porque não teria tomado também. Então, assim, são erros que vêm sendo sequentes, né? Vêm sendo sequenciados, e o Bahia não consegue mudar. Né? As peças mudam, mas o erro continua. Vai melhorar agora, porque assim, o Bahia perdeu o Raul Gustavo, zagueiro, que já não estava bem quando se lesionou. Errando muito. E o substituto dele era David Duarte. E no Bahia, pelo amor de Deus, é um zagueiro horrível, no Bahia. E aí a gente já sabia que quando o Gabriel Xavier encaixasse com o Marcos Vitor, a zaga ia para frente. E foi o que aconteceu, o Bahia parou de tomar esses gols. O Marcos Vitor e o Gabriel Xavier jogando juntos. Agora, Canu voltou a titular, tá jogando os três ontem, já foram bem, exceto o Gabriel Xavier, que fez uma péssima partida, mas a zaga já foi bem melhor do que havia antes, né? O Matheus, você falou sobre o elenco do Bahia, né, que ele gostou das peças que estavam vindo quando na pré-temporada, né, que estava se aparecendo nos jogadores, que estava até encantando, né, poxa, a Bahia tá contratando Biel, tá contratando Everaldo. Eu também gostei disso e ainda acho que o elenco é muito bom, porque se eu vejo qualquer outro time contratando essas peças, fazendo essa movimentação de mercado com essa grana, o mercado estaria olhando, porra, Gabriel, esse time tá tendo um time top, coerente pra Série A, porque a gente fala, imagine hoje o Fortaleza, no início do ano, contratando o Everaldo, contratando Biel por 10 milhões, contratando o Xavier por 18, entendeu? Contratando o Azevedo, contratando o Rosa. Claro que tem alguns jogadores que ainda não é realidade, mas só ter essa postura e falar, porra, é um bom elenco. Claro que existem algumas outras lacunas, mas acho que o defeito mesmo do Bahia da oscilação foi mais técnico do que material humano. Porque essas peças aí iriam desempenhar um pouco mais até a merda do. Perdão que não é merda, né? Mas o técnico que saiu ruim aqui, lixado, que foi o Anderson, e hoje tá fazendo um bom trabalho no Sport. Acho que até o Anderson, se estivesse no Bahia com essas peças, a gente não ia ter esses problemas que a gente teve com o Paiva, a gente teria outros. Mas problema todo time tem, limitações todos os times têm. O importante é a gente ver a evolução, né? Que graças a Deus a gente tá vendo a evolução, coisa que a gente já tava sem acreditar. Falou, poxa, o técnico perdeu o elenco, porque a gente não via movimentação, a gente não via ninguém querendo jogar. O único jogador que a gente ainda não tá enxergando isso é o Kaique, né? Que o Kaique, não sei qual é a motivação que ele tem. Não sei se ele tá passando por algum problema particular e a gente como torcedor não sabe. Muitas vezes isso acontece, né? E no Bahia já aconteceu alguns jogadores assim, né? Eu lembro do goleiro, aquele goleiro que tomou um frango, esqueci o nome dele, Anderson, que teve um problema particular, que a gente como torcedor não sabia, o pessoal aumentando um pau nele, brigando, falando com ele, mas a gente não sabia. Tem coisas que na vida particular do jogador a gente também não sabe, né? Mas, como você falou, né? De não lutar para brigar. Mas a prática é totalmente diferente na teoria. E um time que investe por mês em salário mais de 10 milhões é um time que mostra que não quer lutar para cair. Porque é inadmissível um time que investir 100 milhões de contratação, folha salarial de 10 milhões não tá para cair. Você tá entendendo? Fortaleza com 4,5 aí. O Grêmio 2021, né? O Grêmio tinha uma folha de sazonalidade. 18 milhões e caiu. Foi mais de 15 a folha salarial do Grêmio. 18. 18? Eu não tinha esse número exato, mas sabia que era mais de 15. E ele caiu, foi uma sazonalidade. Mas, via de regra, um time que investe mais de 10 milhões não lucra tá pra cair. Você entendeu? Agora, seria vergonhoso. Você vê o Bragantino, em 2 anos,
quando subiu para a Série A e depois permaneceu na Série A, eles investiram 180 e pouco, quase 190 milhões em contratação. E não caiu. É claro que oscilou no último ano, mas eu tô contando nos 2 primeiros anos. O Bahia seria um absurdo investir 100 milhões e lutar para cair, você tá entendendo? A gente não tá pedindo para ser campeão brasileiro, mas também não ser pior do que o Bahia pré-SAF era, entendeu? Que era o que aconteceu.